Boa noite, amigos. Hoje é 14 de fevereiro de 2025, 5 horas da manhã, horário de Brasília, 10 horas da manhã, na capital da Ucrânia. Tá? À noite, a Rússia lançou 133 drones Shahid na Ucrânia. Um total de 73 foram abatidos e outros 58 suprimidos por guerra eletrônica. Os destroços causaram danos nas regiões de Kiev, Sumi, Chernihiv, Odessa e Kharkiv. Tá? 2 drones não foram derrubados. Quanto às baixas, 1.200 soldados, 17 tanques, 16 blindados, 81 peças de artilharia, 4 lançadores múltiplos de foguetes, 3 sistemas antiaéreos, 152 UAVs e 156 veículos de todos os tipos. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. A situação ficou preta. O mal de torcer é isso, né? Se você não torce, se você é imparcial, tanto faz, tanto fez. Mas quando você torce e vê que o ladrão, o bandido, o criminoso vai ganhando tudo, é aquele problema de justiça, né? Onde é que existe justiça? Não existe. Eu estava vendo a CNN, é claro. Eu ontem avisei que nós vamos ser bombardeados nesses dias de reunião em Munique, né? 14 a 16. Então, de hoje até o dia 16, nós vamos ser bombardeados por matérias russas. Porém, algumas coisas já são concretas. Quer dizer, primeiro, o Trump já ligou para o Putin e já conversaram. Tanto que o Trump já deu uma declaração lá no Salão Oval, falando as coisas que a gente ouve sempre da boca do russo, que as terras ocupadas não vão ser devolvidas, e tornou a falar de que o Zelensky é ilegítimo e que tem que ter eleição. Coisa imbecil é essa história. Ele comprou a história do russo, porque a Constituição da Ucrânia impede eleições em período de guerra. E é claro que o russo, em posição de força, quer fazer a eleição porque ele vai botar as tropas lá e obrigar. Já sabe como é que é a eleição, né? Na Transnistria, na Ossétia do Sul, do Norte, sei lá. Então, ou mesmo no Donbás. O Donbás, não sei se vocês sabem, todas as crianças foram sequestradas, mandadas para a Rússia, para terem lavagem cerebral, esquecer que foram um dia ucranianas. E seus pais estão vivos, mas estão presos no Donbás e não podem sair. Quando tentam sair, são fuzilados, como uma senhora andou acusando. Eu não gosto de dar a minha opinião justamente por causa disso. Eu prefiro dar os fatos. Só que os fatos estão tão ruins que aí eu prefiro dar a minha opinião.
Vamos ouvir um trecho do que diz a CNN, e você sabe que CNN não vale coisa nenhuma, né? É tudo de esquerda e só vem o lado de lá. Mas, para a gente ver como é que a coisa tá preta, é bom ver o que, que o inimigo anda comentando. Então, deixa eu ligar aqui. Falar sobre esse assunto com o nosso analista de internacional, Américo Martins, que sempre acompanha muito de perto o que está acontecendo nessa guerra. Oi, Américo, bom dia, tudo bem? Olá, Carol, muito bom dia para você, para toda a nossa audiência. Bem, Américo, Donald Trump, que assumiu o governo dos Estados Unidos, falando que acabaria com essa guerra em 24 horas, e inicia conversas com Putin e Volodymyr Zelensky num possível acordo de cessar-fogo. A questão são os termos colocados nesse acordo, termos de Vladimir Putin, que inclusive foi o primeiro a ser ouvido por Donald Trump. São propostas, Américo, que deixam a Ucrânia sem cobertura da OTAN, portanto sem proteção, sem territórios, áreas que foram tomadas pela Rússia desde 2014, sem dinheiro, já que o secretário do Tesouro vai para a Ucrânia para cobrar os recursos dados ao país em meio à guerra e corre o risco, inclusive, Américo, de ficar sem suas reservas minerais. O Trump já demonstrou interesse nos minérios do território ucraniano. É o país invadido nesse momento, Américo, se sujeitando aos interesses do país invasor. Pois é, Carol, o presidente russo Donald Trump foi resgatado por esse telefonema do Donald Trump do vazio diplomático que ele estava ocupando. Ele era tratado como um pária. Neste telefonema, que parece uma coisa simples, mudou-se muita coisa no curso da história e no curso das relações, inclusive entre Estados Unidos, Europa e Rússia. O problema aqui é que o Donald Trump sinaliza que está aceitando os termos do Vladimir Putin para o fim da guerra. O fim da guerra é o objetivo de todos. Os países que têm resistido aí a essa incursão russa querem também o fim da guerra. O problema é que termos nós teremos para esse fim da guerra. E o Donald Trump vem sinalizando que ele vai aceitar aí várias demandas que são as principais demandas da Rússia e vai ignorar, pelo menos indica isso, os principais pontos que são cruciais para a Ucrânia. Ontem, o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, fez um discurso em Bruxelas, na Bélgica, onde ele participou de uma reunião justamente para discutir com os aliados a questão da guerra na Ucrânia, em que ele deixou claríssimo o plano dos americanos. Ele disse o seguinte: é irrealista que a Ucrânia retome os territórios ocupados pelos russos. Não é o momento da Ucrânia entrar na OTAN, portanto ficaria sem segurança. Não contem com soldados americanos no território da Ucrânia para um eventual cessar-fogo ou um processo ali de pacificação dessa questão. Ao mesmo tempo, Carol, chegava a Kiev, não o secretário da Defesa, o Donald Trump, o vice-presidente, chegava o secretário do Tesouro. Para quê? Para cobrar uma suposta dívida de guerra da Ucrânia para os Estados Unidos. Então a gente tem uma situação em que o agressor está ditando praticamente os termos do fim dessa guerra e o agredido, a Ucrânia, vai sair sem dúvida nenhuma perdendo e ainda vai ter que financiar parte desse esforço de guerra. Então, em pouquíssimas palavras, Carol, ontem foi o dia em que os Estados Unidos começaram a trair a Ucrânia, porque até anteontem eles diziam que iam até o fim e iam lutar com a Ucrânia até garantir a vitória ou pelo menos uma paz relativamente justa entre os dois países. Agora está claro que isso não vai acontecer. Bom, acho que vocês ouviram o suficiente, né? O Zelensky, inclusive, comentou que recebeu o rascunho desse acordo das terras raras, etc., e que ele está propenso a não assinar, porque o acordo não é vantajoso para a Ucrânia. Tá? O futuro agora vai ser decidido pela Europa na reunião de 14 a 16. Ou a Europa peita o Putin e banca a Ucrânia, ou então a vaca vai para o brejo.
Bom, vou tentar pensar em coisas mais amenas, porque tá triste. Confesso que eu tô de farol baixo com essa virada do... O Trump tem alguma coisa rabo preso com Putin já há muito tempo, porque eu me lembro que a Rússia fez uma campanha mostrando as fotos da esposa, da primeira-dama, né, da esposa do Trump, espalhou fotos nuas. Se isso acontece comigo, eu com ódio ficaria de quem causou isso e, né, Trump parece não se importar com as fotos da esposa nua passando por aí. Enfim, deixa pra lá. Vamos mudar de assunto, porque realmente as declarações daquele pet qualquer coisa me tiraram até a vontade de tirar o apetite. Marcos Magneto disse o seguinte, vamos responder aos usuários que eu acho mais sadio. Por que o serviço de inteligência da Ucrânia não atinge os trens russos ou interceptam transportes com obuseiros, tanques, etc.? Porque são trens com carga imensas, não sei o quê. Bom, primeiro, não é fácil. Primeiro, como é que você vai descobrir, com tanta malha ferroviária, por onde vai passar, a que horas vai passar? E segundo, que um ataque, de qualquer maneira, necessita de planejamento. O negócio não é assim, eu saio e de repente encontro o trem e bum, explodo o trem, não. Tem que se fazer um planejamento, tem que se descobrir a rota, por onde vai passar, aonde vai ser atacado, se está no alcance do HIMARS, né, do ATACMS, ou do... Então, tem que ver tudo isso, não é tão fácil. Você tem que convir comigo que quem transporta material bélico, né, tanto munição quanto equipamento, faz isso no mais absoluto segredo, sigilo. Então, é difícil para os serviços de inteligência descobrirem. Mas, e outra coisa, se pudesse fazer patrulhas com avião, mais fácil, né? O avião localiza e ataca, como acontecia na Segunda Guerra Mundial. Só que na Segunda Guerra Mundial não haviam radares com a eficiência dos de hoje, né? O S-400 ainda é um equipamento mortal, eficiente e mortal. O fato de não ser tão bom quanto o ocidental não diminui a sua eficácia. Então, qualquer avião que tente entrar no espaço aéreo russo vai ser abatido, com certeza, por um S-400. Tá? Então, é isso aí. Vamos ver outra pergunta. Fabiano Oliveira disse: Trump, o cachorrinho do Putin, rifou a Ucrânia. É o que parece. Temos até o dia 16, né? Hoje é 14, sexta, 15, sábado, 16, domingo. Então temos até o domingo para ter certeza dessa afirmação. Valdir Paiva disse: mesmo a pacificação do conflito da guerra da Ucrânia, o Putin continua como sendo criminoso de guerra? Sim. O Tribunal Internacional de Haia tem até mandato de prisão contra ele. Ele não pode ir em países que são signatários, porque são obrigados a prendê-lo ou vão violar o acordo do qual são signatários, né? Por isso que o Putin está marcando o encontro lá no Oriente Médio, nos países árabes que não são signatários do acordo. Lá, não sei se é Arábia Saudita, tem um monte de país lá no país árabe, que inclusive compra armamento russo, etc., que são aliados da Rússia, e é provavelmente um desses países que vai sediar o encontro. Nós estamos cansados de ver isso, né? Tentativa frustrada de um soldado russo de abater um drone FPV na região de Donetsk. Burrice, porque se você, tá vendo, acerta...
Já vi que hoje o YouTube vai me ferrar. Mas se você acerta o drone de perto, aí não adianta nada, você explode junto. Um soldado russo filma um ataque muito bem sucedido de um drone FPV ucraniano. Então, tá aí o resultado de um ataque de um drone ucraniano. Então, no campo, na terra, a Rússia continua perdendo. Nos gabinetes e no ar-condicionado dos grandes salões, quem perde é a Ucrânia. Olha, eu quero confiar na Europa. Mesmo porque a Europa é a bola da vez. A Ucrânia caindo, depois cai a Polônia e igual um jogo de boliche, todos os pinos vão cair, tá? Essa aí é a Kaja Kallas. Gosto muito dela. E ela disse: nenhum acordo sem a Europa vai funcionar e a Europa vai continuar a apoiar a Ucrânia. E continuou: soluções rápidas são acordos sujos que não vão parar a guerra. Uma concessão antes do início das negociações é um apaziguamento que não vai funcionar. Se a Ucrânia resistir, a Europa aumentará seu apoio. Palmas para Kaja Kallas. Enquanto isso, incêndio violento em uma fábrica de tintas e vernizes em São Petersburgo. Se foi ação ucraniana ou não, não faz a mínima diferença. O que importa é que está pegando fogo e tomara que mais coisas peguem fogo na Rússia. Ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tissankna, sobre declarações de Trump. Abre aspas. A Estônia nunca reconhecerá mudanças de fronteiras pela força. Fecha aspas. Parabéns. Viva a Estônia. Outro que eu gosto é esse ministro da Defesa alemão, o Pistorius. E ele já faz uma acusação grave contra os Estados Unidos. O novo governo dos Estados Unidos já fez concessões à Rússia em relação à Ucrânia, mesmo antes do início das negociações de paz. É verdade. Parabéns, Pistorius. A Alemanha vai fornecer à Ucrânia 6.000 drones kamikaze de ponta com inteligência artificial. O HX-2 com alcance de 100 km e velocidade máxima de 220 km por hora pode localizar e eliminar alvos russos de forma autônoma. Maravilha. É isso aí. Continua a se armar porque a guerra vai continuar. Como eu disse no início, Zelensky não assinou o acordo financeiro sobre minerais de terras raras proposto pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Bessent. Fez muito bem. Se o acordo não é favorável à Ucrânia, não interessa. Todo mundo quer tirar vantagem. Todo mundo quer tirar casquinha. Ah, vamos catar coquinho. O futuro vai dizer se esse cara é mocinho ou bandido. Trump disse que a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia vai continuar a impedir, entre aspas, Putin pensar que venceu. Ele confirmou conversas com Putin para acabar com a guerra, com um possível primeiro encontro na Arábia Saudita. Olha o que eu falei, lugar onde o Putin não pode ser preso. Trump acredita que um cessar-fogo pode acontecer em um futuro não muito distante. Honestamente, eu acredito que quando chegar a primavera, a Ucrânia vai fazer uma ofensiva com tudo ou nada, porque a tua história, esses cretinos, principalmente os da CNN, ficam colocando o mapa e aí aparece aquela parte do Donbás grande em área e a parte de Kursk pequenininha, né? E dizem, isso não é uma troca justa, trocar uma área grande por uma pequenininha. Em compensação, aquele cachorrinho do Putin, porta-voz lá do Putin, dizem que terras russas não são negociáveis. Quer dizer, ele vai
negociar Crimeia e Donbás, mas jamais negociar terra russa. Terra russa, ele diz que tem que ser devolvidos sem discussão. Ah, complicado, né? Quem fala demais acaba sempre dizendo besteira. E pela fala da resposta do Trump a uma jornalista, mostra que ele comprou completamente a história russa. Trump, sob Zelensky, deve ceder território para acabar com a guerra. Entre aspas. Ele terá que fazer o que tem que fazer, mas suas avaliações, para dizer o mínimo, não são muito altas. Em algum momento você também precisa ter eleições. Fecha aspas. Esse negócio de ter eleições é a história do Putin. Putin quer eleições porque ele vai, com a força militar, obrigar um pró-russo lá a assumir a Ucrânia e pronto. Ganhou a Ucrânia sem precisar dar tiro de canhão. Isso é história do russo. Por quê? Porque a Constituição da Ucrânia impede eleições em tempo de guerra. E faz sentido. O país está ocupado com um agressor invadindo sua terra, vai se preocupar com eleições. Ah, pela madrugada. Por isso é que eu digo, eu não gosto desse louro. É um riquinho inútil. Vai ter que fazer muito melhor que isso para me convencer de que ele é honesto, não é? Ele cansou de roubar nos impostos, por isso que ele é rico. Sonegou imposto a vida inteira e usa seus grandes advogados para... Ah, pelo amor de Deus. Eu não quero falar mais não, chega. Hoje, desculpa, mas eu estou azedo e eu acho que eu tenho esse direito. Assim chegamos ao final de mais esta edição, que eu espero que você tenha gostado. Infelizmente, mesmo ontem, com a chegada de muitos dignatários para as reuniões em Bruxelas, Ramstein, e hoje começando em Frankfurt, as últimas palavras de Trump ainda estão afetando muita gente. Parece que ele, de um dia para o outro, ou ele é bipolar, ou então ele bebeu alguma coisa estragada, porque aquelas conversas com Putin e as palavras do seu secretário de segurança falando sobre eleições, que é o troço mais ridículo, com um país em guerra se preocupar com eleições, é um troço idiota e sem fundamento. Mas repercutiram tanto que, no final da noite, muita gente começou a falar diferente, inclusive ele, que cabe a Ucrânia e a Europa sentar na mesa de negociação. Não sei. Vamos ficar atentos e ver o que é que acontece hoje no decorrer do dia. Afinal, hoje é sexta-feira. Um bom fim de semana a todos e até amanhã, se Deus quiser.